18 horas e 14 minutos. Boa noite a todos os ouvintes da Folha FM, aqueles que estão chegando agora. Hoje nós temos o Folha no Ar, segunda edição, e com a participação dos jornalistas Arnaldo Neto e Aldir Salles. E nessa sequência de papo e conversa com os candidatos à prefeitura de 3 cidades no entorno de Campos, próximas a Campos dos Goytacazes. Hoje estamos com Quissamã, o candidato Manel da Ótica é o nosso convidado de hoje. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas ao Arnaldo Neto e ao Aldir Salles, e também boas-vindas e boa noite ao candidato Manel da Ótica. Lembrando que nós teremos um intervalo dentro de... Bom, às 18h40 nós faremos um intervalo e depois nós terminaremos o nosso programa às 19h10. Boa noite a todos, então. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Aldir. Boa noite, candidato Manel da Ótica. Boa noite. Olha... Boa noite, Manel. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Marco Antônio. Primeiramente, agradecer ao Manel aqui na nossa sequência de entrevistas aqui na Folha FM. Aos nossos ouvintes da Folha FM, com essa sequência de entrevistas, vai ouvir algumas das principais cidades aqui da região. Ô Manel, boa noite. Olá, boa noite. Agora melhorou, porque deu interferência aí. Boa noite. Você teve interferência, não ouviu. Legal, opa. Primeiro, dar as boas-vindas a você, assim como os outros candidatos aqui da região que a gente já entrevistou. E como a gente tem feito em Quissamã, vou rolar a bola para o Aldir começar o bate-papo com você. Ele começou a nossa entrevista. Continua dando interferência, Arnaldo. Consegue me ouvir melhor agora? Arnaldo, tá cortando o teu áudio. Deixa eu perguntar ao Manel da Ótica. Você consegue me ouvir, Manel? Marco Antônio falando. Marco Antônio, sim, estou ouvindo. Vamos ver o Aldir, vamos testar o Aldir. Aldir, por favor. Vocês estão me ouvindo? Eu ouvi muito bem o Arnaldo e o Aldir é que está picado um pouquinho. Aldir, por favor. Aldir, sim, perfeito. Vocês... ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo, hein? Eu sei. Tudo que é ao vivo é complicado. Isso, perfeito. Mas vamos lá, vamos tentar. Aldir, a palavra com você. Eu acredito que o candidato esteja ouvindo bem. Então tá certo, então, Manel, vou começando aqui com a primeira pergunta, já emendando o seu boa noite na sequência, mas você, assim como o doutor Leandro, é a primeira vez que vocês são candidatos a prefeito, candidatos, na verdade, né, iniciando na vida política. Por que ser candidato e logo a prefeito aí de Quissamã? Boa noite. Perfeito, gente. Boa noite a todos. Eu sou Manel da Ótica, né? Olha só, por que ser prefeito em Quissamã? Bem, decidi estar prefeito e a todos de seguinte maneira. Quando eu chamei minha família e conversei sobre esse projeto de ser prefeito em Quissamã, conversei com muitos amigos e vi a necessidade de estar vindo prefeito de Quissamã. Por quê, Aldir? É um município que é muito rico, mas a população ainda tem passado por muitas dificuldades, tá? Falta de investimento dentro do poder público provoca isso daí. É um município que tem pessoas que têm me procurado direto, entendeu? Conversamos muito e vi a necessidade de abrir a candidatura a prefeito, né? Abrindo mão do meu serviço, das minhas coisas, para poder dedicar a um povo que está tão sofrido há tanto tempo. Então, essa candidatura minha foi muito conversada, muito articulada com meus amigos, com meus familiares,
e com toda a população de Quissamã, porque eu vejo a necessidade de ter uma mudança de verdade no município. Manel, aproveitando o gancho dessa pergunta do Aldir, que fala sobre a sua primeira candidatura e logo ser prefeito, eu pergunto o seguinte: essa oposição dividida em Quissamã, são 4 candidatos pela oposição, isso em tese não beneficiaria a candidata da máquina, a candidata à reeleição, que é a prefeita Fátima Pacheco? Bem, Arnaldo, isso daí, logicamente, matematicamente, pode ser que sim, tá? Mas acontece o seguinte: esse grupo político, como já vem há muito tempo, tá? E o povo clama por mudança, isso daí é um desafio muito grande, tá? Porque o que acontece? É a primeira vez realmente que vem 5 candidatos para ser prefeito dentro do município. Então, dentro disso daí, vai ter uma disputa muito acirrada, porque quando se fala em eleição no município, polariza muito o atual e o ex, tá? E agora é a hora da mudança de verdade. Então, assim, se vai beneficiar, não é por mim, não é pelos demais. A população que tem que ver o que é melhor e votar, né, na pessoa desejada. Mas aí, esses grupos de oposição, nós perguntamos isso ao Armando também, essas figuras da oposição, vocês chegaram a conversar? Armando falou que chegou a conversar com 2 nomes e propôs uma pesquisa e que dessa pesquisa saísse o candidato. Você foi um desses nomes? Você chegou a conversar com ele e para ver essa pesquisa? Sim, conversei sim. No início de janeiro, tá? Houve não só uma conversa com ele, foram 2 conversas com ele, tá? Só que os ideais dele não condiz com o meu. O meu, eu prego pela mudança de verdade do município. Botar Quissamã no rumo do crescimento, desenvolvimento e oportunidade. E quando chegou mais adiante, eu vi que a conversa seria continuar a mesma coisa, os mesmos grupinhos políticos. E isso daí, eu não fui de acordo, entendeu? Então, eu sou Manel da Ótica, candidato a prefeito de Quissamã. Arnaldo. Tudo bem. Manel, e ainda, né, nessa conversa com o Armando, ele falou, né, ele criticou bastante o governo da prefeita Fátima Pacheco. Houve ou há alguma possibilidade de composição até agora, daqui até a eleição, ou não? Hoje não há nenhuma pretensão, tá, de coligação, aliança partidária, nem com o PSC e nem com o DEM. Por quê? O meu partido, Podemos, né, do senador Romário, é ficha limpa. Então, não há possibilidade de ter nenhuma conversa sobre isso até as eleições. Por falar do senador Romário, ele tem feito algumas agendas aqui na região. Ele já esteve em São Fidélis, vai estar em São João da Barra amanhã com o candidato de São João da Barra, o Márcio Nogueira. Estou até com a notícia aqui para publicar no blog daqui a pouco. E aí, em Quissamã, como tem sido a participação dele na sua campanha? Olha, o senador Romário tem dado uma assistência muito boa, tá? Dentro disso daí, nos orientando. E no sábado, tá? Dia 24, às 8 horas da manhã, ele estará aqui em Quissamã, tá? Para ver a verdade, a realidade do município. E até quero aproveitar o seguinte: ele quer ver também que ele destinou uma verba a um período para o município e ele está querendo lá visitar, né? Dar uma olhadinha, ele como senador, enfim, mas no sábado ele estará aqui em Quissamã. Manel, tem uma coisa que passa por todos os municípios da região, que é a questão dos royalties do petróleo. Quissamã, até pelo tamanho da cidade, tem uma situação até confortável perto de Campos, por exemplo. E em dezembro tem o julgamento, né, marcado o julgamento mais uma vez no STF, que pode mudar as regras da partilha dos royalties. Como que tem que ser essa negociação, que hoje está mais no campo político, né, do que no campo jurídico, e existe possibilidade, tem como governar sem royalties? Olha, é um desafio muito grande, tá? Porque nesses 18 anos desses 2 governos aí, teve muita arrecadação do royalties e nada fizeram para ficar independente disso daí. Como? Criação de renda, oportunidade de emprego com indústria, trazendo empresa, não houve nada disso, tá?
não investiram no turismo, tá? Não desenvolveram o comércio, enfim. Então, tudo na vida, tudo é desafio. Vai ser um desafio muito grande. Sabemos que o estado do Rio está numa situação precária no momento, né? Então, vamos ter que buscar parceria com o Espírito Santo, enfim, conversar com outros governadores para ver a melhor saída. Tomara que não aconteça essa divisão tão agora. Mas se acontecer, nós temos que trabalhar e muito para poder trazer parceria para o nosso município, que Samã e nossa região vai se perder muito, mas temos que trabalhar muito todos os dias. Tem uma questão também que Samã é importante, que é quando a gente fala nessa questão econômica, né? É difícil pensar que Samã, Campos, São João da Barra, Macaé, próprio Macaé, sem essa questão dos royalties. Mas como você mesmo colocou, é preciso diversificar essa questão. E tem uma questão em Quissamã que sempre gera muita discussão, que é o complexo Farol Barra do Furado. Queria saber que, caso você seja eleito, qual o destino dessa obra que está aí parada há algum tempo? É verdade. Esse complexo Barra do Furado, Farol, né? Foi uma obra que foi licitada lá atrás no valor de 175 milhões, tá? E essa obra não concluiu, como todos nós sabemos, né? Hoje, para retomar aquilo dali, fica aí avaliado mais ou menos de 400 a 600 milhões, tá? Então, isso daí, para voltar isso daí, é uma coisa a longo prazo, tá? Mas nós temos, em nossa região, a Petrobras mesmo está desativando diversas plataformas, tá? E ali pode se tornar um ponto de desmonte disso daí, gerando empregos imediatos. Na base aí de 10 mil empregos imediatos, como fosse um estaleiro, que vai ter um custo mais baixo para poder logo empregar a população de Quissamã uma coisa mais rápida. Não descartando o complexo futuramente, que é uma obra mais complexa. Hoje o que tem lá, a maresia e o tempo, vai ter que refazer tudinho, é uma coisa demorada. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade, que dinheiro público tem que ter transparência e responsabilidade. Então, nós temos diversas ações dentro disso daí, e uma delas é fazer parcerias aí, PPP, para poder atrair essas questões aí, para gerar emprego e renda imediato no município. Manel, ainda nessa parte econômica, que tem a ver também com os royalties, né? Todas as cidades da região que recebem royalties sofreram tombos, né, principalmente em 2016, né? Quissamã chegou a receber 147 milhões de royalties em 2008. Em 2016, foram 40,1 milhões. E desde então, o município vem numa crescente de arrecadação de royalties, com uma previsão de um novo pico de 122 milhões no ano que vem, né, segundo um estudo da Universidade Cândido Mendes, e depois com uma certa estabilidade. Como aproveitar esses recursos que hoje, né, Quissamã é uma cidade aí de aproximadamente 23 mil pessoas, como aproveitar esses recursos, reaproveitar esse novo pico, e o que faria diferente do que já foi feito com os recursos dos royalties na cidade? Bem, esse recurso do royalties, como eu falei, tem que ter muita transparência e muita responsabilidade, tá? No meu governo, vamos criar uma poupança, tá? Que seja aí 2% do valor do royalties, tá? Deixar guardado ali para, na hora de um investimento, o poder público ter isso disponível. Não é só receber o dinheiro e estar usando o dinheiro, né? Às vezes com ações que não tem retorno para a população. Então, isso daí, nós temos que ter muito compromisso, tá? Principalmente com o dinheiro público. Na minha gestão, é criar isso daí para poder gerar oportunidade e ter essa renda bem colocada no nosso município. Manuel, é muito importante esse assunto que a gente está tratando sobre economia, e a gente vai continuar a falar sobre economia no segundo bloco, assim como a sua proposta para as outras áreas. Mas eu vou voltar um pouquinho nossa entrevista para a questão política nesse primeiro bloco, para a gente aproveitar para falar um pouco. Você e o Aldir estavam conversando aqui, antes da gente entrar no ar,
falando que é de Macabu, né, cidade pequena. Eu sou de São João da Barra, uma outra cidade pequena, né, sou de Atafona. E a gente que é de cidade pequena tende a polarizar a eleição. Normalmente dá aquele clima de fla-flu. Lá em São João da Barra, por exemplo, sempre é Carla Machado e um candidato de oposição. Não sei se o Manel ainda continua nos ouvindo, eu perdi a imagem e o som dele aqui. Acho que a transmissão dele estava pausada. Isso. Olha, só estou vendo o Marco Antônio aqui, mas tudo bem, vamos lá. Consegue me ouvir pelo menos, Manel? Você falou de São João da Barra, até eu ouvi. Ainda ali para frente eu não ouvi, não. Beleza, eu vou repetir então. Estou falando que a gente de cidade pequena, as eleições costumam polarizar. Sempre tem duas figuras que se destacam na eleição. Para quem está de fora em Quissamã, muitas vezes é esse embate da prefeita com o Armando. Como quebrar isso? Como chegar para a população e quebrar essa barreira, sobretudo, Manel, nessa política, nesse ano de eleição diferente, que você não pode fazer comício, que você não tem vedações devido à pandemia do coronavírus? Bem, Arnaldo, isso daí, a população, né, está acordando para isso daí. Porque realmente, repito aí, a política polariza-se muito, ou é o atual ou o ex. E o povo está acordando a cada dia para isso daí, entendeu? Quer uma mudança, quer uma pessoa que vai trabalhar juntamente com todos. Por quê? Vendo isso daí, nesses dois aí, há 12 anos, né, passou mais de 5 bilhões em 18 anos pelo município. E o município ainda hoje clama por muitas oportunidades, tá? E precisa de muita oportunidade, investimentos, tudo, entendeu? 2010 tinha na ocasião, né, 2.800 pessoas trabalhando, tá? Hoje no município o maior empregador é a prefeitura, segundo o comércio. Nós estamos na pandemia e aonde que não foi investido, tá? Pela Secretaria de Desenvolvimento, nenhum real dentro do nosso comércio. Dentro disso daí, lojas fecharam, autônomos perderam oportunidade, pessoas perderam seus empregos, enfim. Então, tem que se basear que o povo está acordando. Então, como eu falei, é desafio, política é isso mesmo, entendeu? Nós temos que olhar o que aconteceu e bola para frente, né, meu amigo? Ainda no campo político, né, você concorre pelo Podemos, né, sem coligação. Há tanto, principalmente a prefeita, né, que normalmente quem está no cargo público, quem está no executivo, consegue coligações maiores. O ex-prefeito Armando Carneiro também tem uma coligação menor, mas tem outros partidos junto com ele. Como no eventual governo seu, você chegando no dia 1º de janeiro, como sentar com a Câmara Municipal que numericamente será de outros partidos que não o seu? Perfeitamente. Eu estou com a minha nominata com 9 vereadores, né, concorrendo pelo Partido Podemos, tá? E aí nós temos que o quê? O povo coloca, né? Temos que fazer ações que o povo cobre desses vereadores, né, eleitos, que faça o processo funcionar, entendeu? Então, dessa maneira, a gente tem que convocar o povo e conversar também com eles, porque são vereadores, são profissionais e, poxa, tem que ter conversa no campo político para poder resolver a situação do município, não de grupinhos e não de pessoas, né, para se favorecer da política. Eu sei que isso daí também é um desafio muito grande, mas a gente tem que ter muitos projetos, muita coragem para poder enfrentar uma Câmara assim, desse jeito, né? Até mesmo agora com a candidatura é um desafio muito grande, mas temos que ter coragem. Manuel, você colocou, quando a gente estava falando sobre royalties, que há necessidade de se criar um fundo, né, com um percentual, você colocou em 2%, no mínimo, enfim. Quando você fala disso, no meu ponto de vista, aí eu estou formulando uma opinião para te fazer uma pergunta, parece que você critica quem passou anteriormente pela gestão de royalties.
e 2 desses gestores de tempos áureos de royalties são seus adversários. Se você tivesse que avaliar os 2 governos, o governo de Armando e o governo de Fátima, qual a avaliação que você faz? Olha, os 2 caminharam juntos anteriormente, tá? Então, ou seja, a farinha do mesmo saco. A população que está falando, que está na rua aí, criticando. Não sou eu que tenho que criticar, não. Por quê? Eu sou um concorrente político, tá? Dentro dessa colocação aí, é o povo que está abrindo o olho, o povo que está acordando. Então, eu não posso... Eles sabem o que fizeram dentro disso daí e o povo está acordando, simplesmente isso. Não, o que eu digo não é nem para você criticar. Eu queria que você me fizesse como um cidadão de Quissamã, fizesse uma avaliação desses governos e dentro dessa avaliação, o que te levou a se lançar candidato com uma opção diferente dessas, claro. Ah, sim. Veja bem, o Arnaldo, dentro disso daí, né, o que acontece? Os servidores, né, amigo? Eu converso com muitos servidores, converso com o povo de Quissamã e vejo o descaso muito grande, né, com o povo que trabalha, com o povo, que leva esse município para frente, tá? Como diversas outras pessoas aí. O que acontece? Dentro disso daí, cara, existe assim, é até complicado. Secretário que trabalhou um tempo atrás no outro governo, hoje trabalha em uma secretaria, tem um salário acima de R$ 9.000, tá? Quanto isso, um servidor ganha menos que um salário mínimo, R$ 908, se não me engano, tá? Então, olha só, olha a discrepância disso daí, olha o valor, a diferença disso daí. Isso está no portal da transparência, tá? Então, isso daí acontece o seguinte, a gente tem que olhar, a gente tem que estar ombro a ombro o povo, e isso que me deu gás e força para estar colocando a minha candidatura, entendeu? Porque nós temos que trabalhar com transparência, com compromisso e com a verdade. Não adianta querer contar a historinha, não. Aí você anda mais um pouquinho e vê um merendeiro ganhando o valor de R$ 1.009, entendeu? Então, assim, a gente fica, né? A gente se coloca no lugar do outro, a gente sente a dificuldade, a dor do outro. Então, a gente tem que lutar por essas pessoas que há tanto tempo estão sem voz, entendeu? Porque é só assim nós vamos conseguir a verdadeira mudança para o município. E um professor, que é base de tudo em nossas vidas, tá? Um professor ganha um valor de R$ 1.712. Então, assim, você vê quanto secretário ganha mais de 9.000, todos esses aí que trabalham dia a dia, tá? E olha a diferença. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a dar valor e começa a entender o cidadão. Por isso que eu coloquei à disposição do povo de Quissamã, e eu quero ser o prefeito dessa cidade, mas não é só para dizer que sou prefeito, não, porque prefeito não é dono da cidade. Prefeito é empregado do povo, tem que estar junto do povo. Entendeu, Arnaldo? Só para avisar vocês que temos ainda 2 minutos até o break comercial. Aldir, por favor. Manel, você no ramo de ótica, né, empresário, primeira eleição sua, a falta de experiência não pode ser um fator negativo contra você nessa eleição? Não, sabe por quê? Esses que têm experiência nada fizeram. E agora eu te pergunto uma coisa, o cara quando ele, vamos falar da tua área de repente, ele pega experiência trabalhando, não é, Aldir? Então, assim, eu não acho isso daí muito difícil, não. Porque tem pessoas técnicas, pessoas profissionais, para poder ajudar a gerir um município. Por quê? Esses outros aí que sabem, não fizeram mesmo. Certo, Marco Antônio, são 18h39, já virando para 18h40, não é isso? Exatamente. Vamos no intervalo e na volta a gente continua a conversa com o Manel falando aí sobre as propostas de governo para as diversas áreas do município. Perfeitamente. Você está acompanhando aqui na Folha FM, são 18h39, quase 40 já. O Folha no Ar, segunda edição. Hoje o nosso entrevistado, candidato para a Prefeitura de Quissamã, candidato do Podemos, Manel da Ótica. Voltamos em instantes, logo após o comercial.